monofrásica. O outro tipo é a concordância em gênero e número. Entre o núcleo nominal e adjetivos, determinantes, quantificadores, modificadores. Então, tem que haver sempre o quê? Essa concordância nominal. Por exemplo, João é um bom menino, a Joana e a Sofia são boas meninas. Então, sempre haver essa concordância entre o substantivo, que geralmente é o núcleo nominal, é o substantivo, tá, gente? Vamos ter lá o substantivo, então tem que concordar com os determinais, os demais termos que vão ser utilizados dentro aí do contexto, dentro da frase, né? Como os artigos, como os adjetivos, como os termos sinônimos, enfim. Tem que haver uma articulação, né, nesse sentido aí. Tem que haver essa concordância, esse equilíbrio. Ok? Outra questão aí é a questão da interligação, né, aquele que eu mencionei antes, a interligação entre o predicado verbal e o sujeito e seus complementos. Aí, isso aí é o princípio da regência verbal, que eu disse para vocês. Quando eu falo dessa interligação entre esses termos, não tem como fugir de regência verbal, tá? Desculpa. Olha só. A mulher de quem eu gosto chama-se Maria. O verbo gostar, ele rege a preposição de. Quando eu falo de regência verbal, regência nominal, os termos regentes são geralmente termos que determinam o tipo de complemento que eles vão ter, que eles vão obter. Esses complementos, eles podem vir ou não acompanhados por preposições. Então, justamente a regência, seja ela verbal, seja ela nominal, ela vai muito essa questão do uso de preposições, a adequação de uso de preposições. No caso da regência verbal, é saber se aquele meu verbo, ele vai exigir um complemento que utilize ou não preposição. É a questão dos verbos transitivos diretos e indiretos, em consequência, a questão dos objetos, né, que são os complementos, objetos diretos ou indiretos, com ou sem preposições, que eles vêm acompanhados. Já na regência nominal, vai trabalhar, não é a questão tanto da existência ou ausência de uma preposição, vai trabalhar mais no tipo de preposição que é usada. Por exemplo, tá? Por exemplo, se eu digo assim, eu prefiro mais suco do que café. Opa, peraí, do ponto de vista da regência, quem prefere uma coisa a outra, e não uma coisa mais do que a outra. Não existe esse tipo de regência, embora é que nós mais utilizemos no nosso dia a dia. Eu sempre falo, eu prefiro mais suco do que café. Ou não, eu prefiro suco do que café. Não existe isso. Eu prefiro suco a café. Essa é a norma culta, descreve isso. Então, isso é dominar a questão da regência, tá? É saber que preposição utilizar, é saber se quando eu uso a preposição. Nesse caso aí do exemplo que eu trouxe para vocês, que está aí no slide, a mulher de quem eu gosto. Geralmente a gente fala o quê no dia a dia? A mulher que eu gosto chama-se Maria, né? O homem que eu gosto chama-se Pedro. Então, não é o homem que eu gosto, porque o verbo gostar, ele exige a preposição de quem gosta, gosta de algo ou de alguém. A mulher de quem eu gosto. O assunto do qual eu gosto. Certo? Então, veja essa questão da regência, como ela é imprescindível, como ela é necessária demais para essa questão aí da coesão textual. Certo? Até aí tranquilo? Vamos lá. Vamos aí. A questão dos tipos de coesão textual ainda, tá? A coesão interfrásica. Vamos saber o que é isso. Gente, isso aí não é que vai ser cobrado de vocês em prova, não. Isso aí não, tá? Conceito, nada disso, não. Eu só trouxe para vocês saberem do que se trata. Aí, tanto que eu sempre trago o conceito, mas eu gosto de mostrar com a exemplificação. Então, eu quero que fique mais, digamos assim, mais fixo na mente de vocês a questão, foquem nos exemplos, para vocês entenderem. Ligue a questão, o nomezinho do conceito, mas foquem no exemplo, tá? Então, olha só. A coesão interfrásica, ela designa os mecanismos de sequencialização que permitem a ligação ou articulação das frases ou dos parágrafos entre si, tá? Quando eu falo interfrásica, é a relação entre frases, não é em uma frase só os elementos daquela frase, mas é de uma frase em relação a outra frase, enfim, tá?
Esses mecanismos, eles são genericamente os marcadores discursivos, em que se incluem os conectores, né? Tem conectores, mas conectores, tá, gente? Desculpa aí o erro de digitação. Articuladores do discurso, com destaque para a coordenação e a subordinação. Claro que quem está aí já na vida aí de estudo para concurso, a gente sabe que a questão do estudo das orações subordinadas, orações coordenadas. Quando tem isso, nós estudamos a questão das conjunções coordenativas, conjunções subordinativas, não tem como fugir disso, tá? Por isso que eu digo, decorem as conjunções. Aí temos aí o exemplo, tá? Queria ir-me embora, mas a polícia não lhe permitia. Por isso, resolveu carregar no botão de emergência. Então, de imediato, os travões fizeram-se ouvir. Então, percebam aí que esses termos em destaque são justamente esses marcadores discursivos que vão estabelecer a relação entre frases. O que nós compreendemos por frase é o discurso que tem o seu início e o seu final. Ele finaliza justamente no ponto lá, no seu ponto final. Então, às vezes, um vai ter o quê? Uma relação com o outro, né? Como nós temos aqui. A primeira frase é essa que vai do queria até a emergência. A segunda frase é essa que vai de imediato até ouvir. E essas duas frases, elas têm que ter o quê? Uma interligação entre elas, né? Que elas trazem essa informação do todo, certo? Então, eu queria ir embora, mas a polícia não me permitia, por isso resolveu carregar no botão de emergência. De imediato, os travões fizeram-se ouvir. Então, perceba que uma coisa tem a ver com a outra. Depois de tudo isso, então, de imediato, logo em sequência, aconteceu isso, por conta das ações que foram mostradas já na frase anterior. Então, há uma inter-relação entre as frases. É nisso que consiste a questão da coesão interfrásica, ok? Eu vou utilizar esses marcadores que deem a entender essa relação entre as frases, entre essas frases, né, que estão aí dentro do parágrafo, ou em parágrafos diferentes, mas há essa relação. Tranquilo? Qualquer dúvida, perguntem. Vou passar, tá? Olha só, trouxe mais outro exemplo. Coesão interfrásica. Aliás, esse aqui já é outro tipo, né? Interfrásica. Por vezes, a ligação entre as frases faz-se sem a presença de marcadores discursivos, configurando uma elipse. Aí é outro exemplo, né? Como pode acontecer também. Vitor Pereira tinha preparado a equipe para aquele jogo. Tudo falhou. O árbitro fez vista grossa à grande penalidade e ao gol irregular do adversário. Então, vejam aí, quando fala assim, Vitor Pereira tinha preparado a equipe para aquele jogo, uma frase. Tem um ponto, então acabou a frase. Tudo falhou, outra frase. Então, perceba que essa segunda frase vai ter uma relação, sim, com a primeira, porém, ela não traz digamos assim, o conectivo, esse marcador, né, entre frases, que vai estabelecer o sentido entre as duas, que seria, por exemplo, uma conjunção, né, por exemplo, poderia ser usada uma conjunção coordenativa adversativa, da ideia de contraste, como porém, né, mas, entretanto. Então, olha só, Vitor Pereira tinha preparado a equipe para aquele jogo, porém, tudo falhou, mas tudo falhou. Então, perceba que mesmo sem esse conectivo, mesmo sem esse marcador, há ainda essa ideia entre essas frases, através como eu falei, da elipse. Você consegue entender, né, que uma frase em relação à outra estabelece essa ideia de oposição. Isso também é uma forma também desse mecanismo, dessa coesão entre frases, né? Dessa questão do uso da elipse mesmo. A pontuação, ela é primordial nesse sentido, ela ajuda bastante. Nesse caso, não seria bacana a questão da vírgula, né? Porque, no caso, como é relação entre frases, então, o bom é concluir. Quando eu concluo todo o raciocínio dentro daquele discurso, aí exige-se o ponto final, beleza. Então, as vírgulas são mais utilizadas para pausas bem mais curtas, onde a ideia não foi ainda totalmente concluída, mas ela precisa de um complemento. Aí vem a questão das pausas mais curtas, diferente da pontuação, né, que é do ponto final dentro da frase, que está dentro daquele período, daquele parágrafo. Então, há esse momento da gente saber diferenciar qual pontuação utilizar, beleza?
Pronto. Esse aqui, como eu achei vocês, a coesão interfrásica também pode acontecer sem esses marcadores, tá? Esses conectivos. Agora, vamos ver a questão da coesão gramatical temporal. Nós vimos agora há pouco a interfrásica, tá? Todas elas sempre trabalhando essa questão dos conectivos entre si, ou a ideia, né, de conectividade aí entre as partes do texto. Na coesão gramática temporal, o que acontece? Gramática não, uma gramatical, né, gente? Pelo amor de Deus, eu não sei nem o que eu... Desculpa. É justamente o fato de haver uma concordância entre o tempo de quando algo ocorre e os eventos posteriores. É a questão daquela logicidade mesmo, da linearidade mesmo, né, dos acontecimentos em relação a tempo. Ora, fica muito estranho ouvir. Amanhã fui no cinema, né? Essa questão temporal. Pois não há coesão temporal, né? Lembra que eu falei a questão, até trabalho um pouquinho da correlação verbal, um pouco nesse sentido? Trabalho um pouquinho da questão da correlação verbal, né? Essa sincronia, né, lógica entre as formas verbais. De forma que a minha informação ela seja, digamos assim, coerente, ela tenha uma lógica, consiga entender o que está acontecendo, né? Então, assim como quando o João nasceu, a Ana teve 5 filhos. Aliás, a Ana teve 5 anos, eu falei filhos, desculpa, gente. A Ana teve 5 anos. Então, para haver coesão temporal, todas as frases devem seguir uma regra de ordenação temporal. Passado com passado, presente com presente, futuro com futuro. Essa é a ideia de tornar assim, o uso paralelo, né, dos tempos verbais, né? Essa questão tem que haver, como eu falei para vocês, essa articulação, essa harmonia entre tempos verbais, para que a informação, para que esse enunciado, ele possa ter sentido, né? Possa fazer sentido para quem lê, para quem ouve aquele conteúdo ali, tá certo? Então, existe a questão da coesão gramatical temporal, é estabelecer essa sincronia entre os tempos verbais, ok? Ainda falando sobre a coesão gramatical temporal, temos também a forma aspectual. O que quer dizer isso, professora? Né, que anda muito próxima da temporal, que é de ordenação das informações dadas. Vale lembrar que na área da semântica, o mundo real, ele não é aplicado. Quando eu falo de semântica, eu falo de sentido. Pois poderíamos muito bem dizer que, em um contexto extremamente específico, que azul é para meninos, mas o Brasil é para brasileiros. Digamos, olha só, estou falando de cor, de repente mudei totalmente o discurso aí, né? Falando de Brasil é para brasileiros. Todavia, uma informação não tem encadeamento com a outra, de forma semântica, né? Não tem de forma, em relação a sentido, não estabelece sentido nenhum para a gente isso, né? Assim como comprou o último Saramago e entrou na livraria, né? Então, veja que é essa forma aspectual. Primeiro a gente entra na livraria e depois compra o último Saramago, no caso, é uma obra literária desse autor. Resumindo, coesão aspecto temporal é quando se faz um exercício na escrita de organização, tempo da fala, ordem dos fatos e sentido semântico. Então, tem que haver essa preocupação. É esse tripé que garante essa coesão gramatical temporal, de certa maneira, tá? Essa organização de tempo da fala, né? O momento que você está falando, dando aquela informação, mas a partir disso, saber colocar a ordem dos fatos, né? Eu não posso, por exemplo, comprar o último Saramago e depois entrar na livraria. Pela lógica, eu devo primeiro entrar na livraria para depois comprar o último Saramago, que é a obra dele, né? Então, é a questão de ter essa visão clara também de ordenação dos fatos e, por fim, essa questão do sentido semântico, né? Eu não posso apenas dizer azul é para meninos, mas o Brasil é para brasileiros. Então, em relação ao sentido estabelecido aí, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, eu tenho que ter essa clareza, beleza? Isso está dentro da coesão gramatical temporal.
Vamos falar agora, vamos partir para a outra parte. Gente, essa primeira parte que nós vimos, que foi tudo que nós vimos até agora, foi tudo dentro do estudo da coesão gramatical. Tudo que nós vimos foi tudo utilizando o quê? Estabelecer esses mecanismos de coesão por meio de termos gramaticais, através do estudo, domínio da gramática, ok? Nessa segunda parte agora, nós vamos ver a questão da coesão lexical. Agora, a coesão se dará através da questão das escolhas vocabulárias, as escolhas das palavras, tá? Como essas palavras se relacionam entre si. Aí tem muito a ver com a questão semântica também, né? A questão dos sentidos que as palavras têm para que possam ser utilizadas a fim de garantir a coesão, tá? Quando eu falo coesão lexical, como falei para vocês, léxico tem a ver com a questão do conjunto de todos os vocábulos de uma língua, de um idioma, tá? Então, a coesão lexical se dá por meio das escolhas mais adequadas dos termos que eu vou utilizar no meu texto, das palavras, tá? Não dos mecanismos gramaticais. Então, olha só. A coesão lexical é um mecanismo que envolve a repetição de uma mesma unidade lexical ao longo do texto. Quando eu falo unidade lexical, eu falo de palavra, né? O mesmo vocábulo, a mesma palavra. Ou a sua substituição por outras unidades lexicais, as quais com ela mantêm relações semânticas. É a questão de utilizar, manter a relação de coesão textual através de escolhas de outras palavras que vão estabelecer, manter relações de sentido com aquela ao longo de todo o texto, certo? Qualquer coisa, se estiver sendo clara, vocês falem aí que eu repito. Então nós temos dois processos aí, dentro da coesão lexical, dois processos. O primeiro processo é o da reiteração, tá? A reiteração, ela consiste na repetição do mesmo vocábulo ou na substituição por outro de mesmo valor semântico. A repetição, ela é aconselhável para textos literários, como eu disse. No texto dissertativo, não, esquece isso. No texto dissertativo, você procura trabalhar a reiteração através da substituição, tá? Você substitui aquela palavra por outra que tem o mesmo valor semântico, que tem o mesmo sentido. Então, há essa troca, você trabalha com essa questão de amplitude vocabular. Aí você pode me falar assim, professora, mas acontece que, e se eu não tiver tanto domínio, por exemplo, de muitas palavras que têm o mesmo sentido? É ler, gente, ler bastante, tá? Se possível, sempre que você, por exemplo, digamos que você quer trabalhar com um assunto de, vamos ver, questão ambiental. Geralmente, que termos mais se usa muito na questão de temas ambientais, né? Por exemplo, planeta, ecossistema, habitat, enfim, vários termos que vão assim, vão ser utilizados para referir-se a esse espaço que nós ocupamos aqui. Então, o que é interessante? Sempre que você puder, se você puder fazer isso, faça. Eu sempre falo que meus alunos a fazerem isso, tá? Não é errado, não. Veja um tema que você acredita que pode ser trabalhado, sim, em uma questão dissertativa, né? Se você está estudando para a área policial, então, é claro que você já tem mais ou menos uma noção dos assuntos que são mais, digamos assim, discutidos dentro dessa área, desse meio. Nós falamos de, por exemplo, segurança pública e democracia, falamos de tecnologias dentro do aspecto da segurança pública. Então, comecem a, digamos assim, ter um caderninho mesmo. Vocês veem lá alguns nomes, que são alguns termos que são muito utilizados dentro daquela discussão, daquele assunto, e procurem pesquisar mesmo. Vá no dicionário de sinônimos, internet tem também. Pesquisem, vejam, tem, por exemplo, algum termo lá que seja utilizado dentro daquela área. Então, tá lá aquela palavrinha e eu vou procurar, por exemplo, vou procurar palavras sinônimas para essa. Faça lá o seu repertóriozinho, você vai já montando. Dentro desse aspecto, vocês vão acreditando que possam ser trabalhados. Então, isso, assim, eu acho super válido, que você está ampliando, né, a questão do seu vocabulário. Então, a ampliação vocabular, ela é, assim, como uma mão na luva, né? Cai como uma luva, aliás, né, na mão da gente. Essa questão de vocês ampliarem vocabulário. Então, procurar mesmo saber. Tem um termo, eu quero saber outros termos que eu posso utilizar para mencionar isso aqui, esse termo.
Então, tem outros que têm o mesmo sentido. O que eu posso utilizar também? E vai ampliando a questão do vocabulário de vocês, que isso ajuda